Seja muito bem-vindo. A aula de hoje vai ser a tão esperada aula sobre as entradas. Eu vou falar também sobre Fibonacci, que é uma das métricas que a gente usa de uma forma inteligente, não dos níveis mágicos que são ensinados no retail. Mas eu quero começar falando que existe um motivo pela qual eu te ensinei tudo que eu ensinei até agora. Teve um motivo porque eu falei sobre time frames, porque a gente põe em detalhes no order book, sobre o porquê a gente falou sobre todos esses conceitos de suporte, sobre resistência, sobre distribuição de Wyckoff, sobre acumulação. Existe um motivo pela qual tudo isso foi ensinado para você. Eu poderia chegar e falar, olha só, você vai esperar um nível de suporte ser liquidado, esse nível de suporte vai ser liquidado por uma grande instituição, eles vão quebrar a estrutura e vão voltar para fechar os contratos, você entra aqui com o stop loss aqui embaixo e pronto, acabou. Mas o que eu queria era realmente, é o meu dever, trazer um conhecimento fundamental sobre o que está se passando aqui. Porque esse padrão acontece, tá? Esse padrão acontece. Dia após dia, vez após vez, minuto após minuto, isso é numa hora. Um dia atrás, com certeza, teve o mesmo padrão. Tá? Dia após dia, vez após vez. Então eu poderia simplesmente te passar isso. Mas, por que eu te passaria isso? Para você tentar se tornar que nem um trader do varejo tentando procurar um padrão para entrar. Você é muito mais que isso. Você vale muito mais que isso. Você tem uma capacidade intelectual muito maior que isso. Porque você está aqui agora passando horas do seu tempo investindo em aprender, em adquirir conhecimento, em se tornar parte do 1%. Tá? Então, eu realmente vou apelar aqui agora para você que você use tudo o que eu já ensinei para você nessa aula e coloque tudo isso como atenção individida. Tira o celular, tira qualquer coisa que esteja te distraindo e assista essa aula quantas vezes você precisar. É fácil, mas não é simples, você vai ver do que eu estou falando, tá? É um conceito complexo, mas você, ao prestar atenção com todas as informações que eu te passei, você vai conseguir entender, tá? Você vai conseguir analisar esse mercado da forma que deve ser analisado e não de uma forma qualquer, de uma forma de padrão, de uma forma de suporte que a gente sabe que não funciona. A gente já se frustrou demais com isso. Então, o que eu quero realmente passar para você aqui hoje, tá? Através dessas análises, através da aula de hoje, é como você vai identificar uma entrada para você conseguir pegar um snipe onde uma instituição está ou liquidando ou mitigando, tá? Então você realmente vai precisar usar todo o conhecimento que você adquiriu até hoje para entender esses conceitos. Beleza? Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre o varejo, tá? Existe um ponto onde, eventualmente, um trader tem tanto dinheiro que ele precisa começar a se preocupar com quem vai entrar do outro lado da compra ou da venda dele. E isso é quando um trader para de ser varejo e começa a ser instituição. Ele consegue manipular o mercado. Mas para isso acontecer, é necessário ter trilhões e trilhões e trilhões e bilhões, né, de dólares. Milhões e milhões também é aplicável, mas é geralmente na cifra dos bi. Tá? Então, essas pessoas precisam, como você já sabe, de pessoas do outro lado das posições. Então, realmente, usa tudo que você já aprendeu para analisar de uma forma fundamental para você entender as entradas. Tá?
E você sabe também que quando um padrão, seja ele de suporte, é apresentado, existe indubitavelmente uma piscina de dinheiro abaixo em forma de contratos. Contratos de stop loss, contratos de sell stop, tá? Contratos de take profit de pessoas que estavam esperando o mercado chegar nesse nível e bater take profit. O ponto é que não importa. Todos esses contratos são compras e ordens pendentes de venda. Por quê? Porque essa compra tem uma ordem pendente de venda no stop loss, a pessoa que está nesse buy stop nesse sell stop tem uma venda esperando. Então é uma quantidade incrível de contratos presos aqui em volta desse padrão. Você já sabe disso. Agora eu quero que você use o conhecimento que você tem sobre o order book. Tá, vamos até abrir ele aqui. Você pensa tudo que eu ensinei sobre o order book, sobre o bid, sobre o ask, tá? Sobre como esse livro de ofertas e de fluxo, olha só. Como isso é representado aqui nessas velas. Tá? Lembra que tudo são ordens pendentes, tudo são pessoas querendo entrar nesse mercado, seja numa compra, seja numa venda, seja em tirar parciais de profit, tudo é só uma compra ou uma venda. As pessoas que estão compradas nesse nível de suporte têm um stop loss, que é o varejo inteiro, um stop loss aqui embaixo, né, que é esse nível. E essas pessoas, tá, com esse stop loss que está aqui embaixo, tem vários contratos, que nem esse aqui, tá vendo esse tipo de contrato aqui? Isso são ordens pendentes, que nem eu já expliquei, esperando entrar no mercado. Quando um nível como esse é formado, existem várias ordens pendentes no mesmo nível, tá? E por que isso é importante? Bom, porque olha só. Vamos supor que você quer entrar agora no Bitcoin para manipular o mercado. Você quer vender 1000 Bitcoins para bater um nível de suporte e liquidar o varejo inteiro. Você teria que, você quer vender, então você teria que comprar. Você teria que vender um pouco para esse comprador, um pouco para esse comprador, um pouco para esse comprador, um pouco para esse comprador. Percebe como o primeiro é no 9.211, o segundo é no 9.210, 9.210 e depois 9.209. Então, o que uma instituição quer é que todos sejam 921, 921, 921, 921, 921, 921. Por quê? Porque aí ele vai conseguir entrar num contrato em um nível só. Se ele quisesse entrar agora, ele ia levar o preço de uma forma astronômica e não ia conseguir entrar na posição que ele quer. Ele quer que tudo esteja 921, 921 para que tenha pessoas do outro lado, mas já que não tem, olha só, ele acaba levando o preço muito para baixo. Então, realmente pense sobre isso. Tá? Quando esse nível é criado, esse nível permite com que tenham vários 931, 921, 921, para que ele entre com a posição inteira em um lugar só. E assim que esses stop loss e essas ordens pendentes são batidas, as pessoas têm que vender para alguém. Tá? Esses contratos de venda aqui, agora transferem essa venda como contratos pendentes no mercado. E esses contratos pendentes precisam ser capturados por alguém para eles serem realizados. E eles são capturados pelo Goldman Sachs, por esses mercados que movem trilhões de dólares nesse mercado todo dia, por esses bancos. Então, não faz sentido que eles têm tanto capital que eles precisam de outras pessoas do outro lado. E já que o mercado inteiro acredita em conceitos de suporte e resistência, e esses caras que movem 94,5% do mercado, isso é uma estatística, tá? 94,5% do mercado são instituições. Então é lógico que esse mercado inteiro precisa ter pessoas do outro lado das ordens. E como eles fazem isso? Tá? Eu vou ensinar agora para você o que é mitigação, através desse conceito. Eles precisam, tá, acho que tenho certeza que você já entendeu isso, vender bastante contrato, tá? Para bater o stop loss dessas pessoas, o dinheiro que está aqui ficar
capturado, tá? O dinheiro que está aqui em forma de stop loss foi capturado e várias ordens pendentes estarem no mercado. E agora eles compram muito dinheiro porque eles conseguem entrar com o tamanho da posição que eles querem. Então agora aqui eles entram com bastante dinheiro. Mas eles ainda têm essa vela aberta. Eles estão lucrando milhões na compra, mas a venda deles, que eles usaram para trazer a liquidez para o mercado em forma de stop loss, agora está em drawdown, está perdendo. E quando você está perdendo, a melhor coisa que você quer fazer é pelo menos fechar no 0 a 0. Então eles trazem o preço de volta para essa área vermelha e fecham os contratos de venda. E ao fechar os contratos de venda, o preço é impulsionado para cima. E lembra que eles tinham posições de compras abertas, então eles faturam. Tá? Porque eles têm as posições de compra que eles usaram para estopar todo mundo. Então, o segredo que não quer calar é que essa aqui é a sua entrada. Tá? E tem várias métricas, por exemplo, o Fibonacci é usado, por exemplo, para a gente conseguir entrar aí. Não como um nível mágico de preço. E a gente vai falar sobre o Fibonacci daqui a pouco. Mas essa é a sua entrada. Por quê? Porque você sabe que você poderia ter entrado na liquidação? Sim, se você entrasse no 1 minuto e esperasse aqui, bem quando o preço caiu, você espera uma retração e um reteste, você sabe que o preço vai subir porque acabou de liquidar, então tudo bem. Mas ainda assim, a entrada mesmo é a mitigação. É a saída desses contratos, e isso a gente vai ver porque tem sempre uma tendência ou um lado que os big players querem jogar ao mercado. E ao entender esse lado, e ao entender esse conceito, você consegue ver que essa entrada vai sempre ser apresentada. Tá? Então agora eu só quero dar um exemplo para você, lógico, conseguir ver isso antes de eu explicar as intricacias. Só para você ver de uma forma na vela mesmo. Tá? Um pequeno exemplo seria esse aqui. Tá? Aconteceu agora há pouco e eu só quero usar como ilustração para você já ter uma visão do mercado conforme eu explico. Esse aqui é a liquidação. Essa aqui teria sido a vela que liquidou no mercado. Eles venderam para passar esse nível e capturar contratos e compraram e depois voltaram para o nível de entrada para fechar as posições de venda. Segundo exemplo, só para você ter o exemplo, né, que eu gosto de mostrar ao vivo, esse nível de resistência. Isso aqui foi a vela que liquidou, que eles usaram muito contrato de compra para elevar o preço para cima. Reverteu, eles voltam aqui para conseguir fechar os contratos de compra e deixar os de venda já abertos e ganhando grana. Então, é só para você ter a visualização, tá? Só para você ter no seu olho como que isso acontece e como que isso acontece, tá? Que é a mesma coisa. Então, vamos voltar para o conceito. Eis a questão. Então, Edu, é só você entrar na abertura? Sim, mas também não. Você pode entrar na abertura, e isso pode ser um ótimo setup, mas a questão dessa entrada é que a abertura é a primeira entrada e os 50% é a segunda entrada. Por quê, Edu? Vou explicar o porquê agora. Lembra que a gente falou sobre o order book? E vamos supor que você quer comprar muito dinheiro, tá? Ou aliás, vamos supor que você quer comprar. Vender, porque a gente está usando o exemplo aqui de venda. Tá? Você quer vender muito dinheiro para manipular o preço e bater o stop loss dessas pessoas. Isso quer dizer que você não vai simplesmente, o preço está em 9212, você vende em 9212, tá? Você simplesmente vende em 9212, e aí, conforme isso acontece, você entra a sua posição inteira aqui no 9212, tá? Como que eu pego aqui? Você entra com a sua posição inteira no 9212. Não é bem assim, tá certo? Por quê? Porque você vai entrar um pouco no 9212, e já que você está vendendo, você vai entrar um pouco no 92, você está vendendo um pouco no 9216, um pouco no 9215, um pouco no 9212, um pouco no 9211, um pouco no 9210, um pouco no 9217. Então, assim,
a questão é, você entra um pouco em cada nível. Vou explicar isso de novo. Tá vendo que a gente está em 9216? Se você quer vender, você vai ter que vender primeiro para esse cara, depois 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 para esse cara, depois... E você vai vendendo um pouco para cada um, tá? Um pouco para cada um desses. Porque essas são as ordens que estão... Isso é a liquidez, isso é o que está do outro lado de você. Então você vai vendendo um pouco para cada um. E quando você vê, você não vendeu no 9212. Você vendeu através de várias pessoas. Então você vendeu um pouco no 9211, um pouco no 9205, um pouco no 9297, um pouco no 9216. Então você vendeu um pouco para cada um, por isso que o preço caiu, logicamente. E é isso que faz o preço mover. De uma forma, eu expliquei em um minuto aí o mercado inteiro, como o mercado funciona. É assim que funciona. É você vendeu um pouco para ele, 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 um pouco para ele. Isso levou o mercado para baixo. Tá, agora o mercado está aqui. E aí, você não entrou aqui em cima só. Você entrou nessa área inteira, tá? Então, existe um preço médio onde a sua entrada foi. Porque não foi aqui em cima, nem foi aqui embaixo. Foi tudo. Portanto, o seu médio é mais ou menos no meio. Então, muito provavelmente, já que aqui eles venderam um pouco para esse cara, 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 até que chegou aqui, muito provavelmente a média deles está mais ou menos entre essa área, tá? Por isso, não é sempre que o mercado vai rejeitar na abertura, no 50%, no 75%, no 33%, porque você não sabe onde que isso vai acontecer. Você não tem como saber. Você não tem acesso às ordens dele, mas o que você tem como saber é a área em que a manipulação aconteceu. E aí você sabe que no máximo o seu stop loss vai ser aqui. Se você entrar num minuto, no máximo o seu stop loss vai ser na rejeição. Então, é lógico que pode ser que a entrada seja no 50%. Exemplo, porque você sabe que eu sempre gosto de dar exemplo. Os mesmos exemplos que eu dei agora. Tá? Olha só. Olha só. Nesse caso, a vela institucional poderia ter sido no 4 horas. Tá? Olha só. Teria sido, vamos usar esse exemplo, teria sido essa vela aqui, que eu marquei de azul. Então, olha só o nível, e a gente vai falar sobre Fibonacci daqui a pouco, foi exatamente no 50%. Por quê? Porque a maioria dos contratos estavam ali. E aí eles levaram o preço para cá para mitigar. Porque essa foi a vela que manipulou. Então, nem todos os contratos estão na abertura e nem todos os contratos estão no 50%. Pode ser que eles estejam um pouco acima e um pouco abaixo. Eu vou mostrar mais exemplos. Tá? Olha só esse exemplo aqui. A gente tem um nível de suporte, uma liquidação, e aí se a gente pegar o nível em que isso aconteceu, foi mais ou menos mais perto da abertura. Mas a gente sabe que essa era a área institucional que liquidou esse suporte. E você sabe que a melhor entrada que você pode ter é entrar nos 5 minutos, tá? Entrar nos 5 minutos, voltar para a área, aí agora eu estou passando bem a entrada mesmo, e ver a reação, idealmente você vai ver um nível de suporte sendo criado, e aí no 1 minuto, nessa área institucional, uma liquidação no suporte e um reteste. E aí você tem uma confirmação dupla e um stop loss nesse caso aqui teriam sido 3, 4 pips, tá? Porque você esperou 1 minuto. Mas, ó pessoal, não tem problema nenhum você ir numa hora, não tem problema algum, e isso é parte de trading institucional. Você analisar a área institucional. Vamos no 30 minutos para tentar marcar a área melhor ainda, tá? Marcar, vamos supor que você marca isso aqui como área institucional, marcar a área, achar o preço médio,
mais ou menos dessa área, e entrar. Olha só como foi perfeito essa nesse nível, tá? Então, realmente, era só você marcar e esperar uma retração dentro dessa vela, quando a vela é muito grande, tá? Se a vela for menor, vamos achar um exemplo onde uma vela é menor, tá? Vamos procurar aqui. Talvez eu acho que no USD Card tem um exemplo perfeito para isso. Né? Vamos abrir aqui o USD Card. Aqui foi essa semana. Quando a vela é menor, olha só, aqui a gente tem até uma seta. Quando a vela é menor, que nem essa vela aqui, tá? Por exemplo, essa vela, é bem mais fácil você ver o que se passou, tá? Nesse não é o melhor time frame, mas ver qual que é o impulso institucional, marcar os 50%. Se você entrou aqui e colocou o stop loss em cima da vela institucional, você está safe, tá? E foi um stop loss pequeno. Nem teria batido, tá vendo aí? 7 pips, mesmo assim, porque a vela foi pequena. Mas se a vela é muito grande, como aquela do EURUSD, que a gente mostrou, essa aqui, na verdade, essa aqui, então você espera a reação num minuto e entra, tá? Agora, você usar isso já é o primeiro passo. Outra coisa, você não só teria que ter entrado aqui, mas você tem que sempre prestar atenção no que está acontecendo. Você teria visto esse nível de suporte e teria entrado na liquidação desse nível e no reteste. Por quê? Porque isso vai junto com a vela institucional que liquidou esse suporte e liquida esse nível. Então, são mais confirmações ainda. Além de o fato de que a gente teve uma certa imbalance nessa área. Então, você adicionar todos esses conceitos e confluência, isso é o que faz a entrada perfeita. Tá? Isso é a beleza de trading institucional. Tá? E esse é o jeito, essa é a manha. Tá? Eu quero realmente agora que você faça o backtest no seu gráfico, mas eu também vou te passar mais exemplos sobre isso, para que você consiga ver como isso acontece, tá? E realmente entender o porquê que isso acontece, e lógico que é porque eles precisam de pessoas do outro lado das operações, e que na verdade esses movimentos são só uma captura de liquidez, e você só precisa visualizar isso, tá? Então vamos supor, por exemplo, a gente tem um nível. Eu achei um exemplo muito interessante no JBP e JBI. Tá? A gente tem um nível de resistência que foi liquidado. A gente já falou sobre isso, mas eu quero que você veja isso, porque está acontecendo ao vivo. E aí, esse nível foi liquidado por essa vela. E essa vela, logo após, teria sido, no 15 minutos, um reteste. Bem depois, olha só, bem na hora. Se você tivesse visto que, lembra de distribuição, pessoal, lembra do Wyckoff. A gente acabou de ter uma distribuição olha só, a gente acabou de ter uma distribuição no 1 hora, tá vendo? No 15 minutos, 1 hora. E a gente agora está tendo, se a gente for bem perto, a gente está tendo uma distribuição nos 5 minutos, pessoal. Acontece em todo time frame, por isso que é a beleza de trade institucional. Olha só, agora a gente está tendo um Wyckoff no 15, nos 5 minutos. Olha num minuto que perfeito que deve estar isso. Olha isso, pessoal, olha isso. Se quiser eu puxo um Wyckoff para você ver. Mas olha só, na área institucional, você foi num minuto, esperou alguma coisa que vá junto com a sua confirmação. Olha só, isso aqui é distribuição esquemática. Tá? Automatic Reaction, Spring, Retest, Pay. Se você
foi num minuto e viu isso acontecer ao vivo, você teria pegado uma entrada assustadora. Isso é a vantagem de trade institucional, pessoal. Lá pro inferno. Olha só. Isso é a vantagem de trade institucional. Que você pode descer por 1 minuto e pegar o reteste mais perfeito. Você não precisava, tá? Você não precisava nem ter esperado um dia inteiro para o preço voltar aqui em um time frame maior para você vender. Você poderia ter vendido no 1 minuto baseado no price action que você viu. No price action que eu digo é sempre, lembra que é ação do preço. Baseado na ação do preço que você viu na hora da manipulação, ou na esquemática de Wyckoff. Então, o objetivo aqui é que você use todos os instrumentos que eu te passei. A liquidação, que no caso aconteceu aqui também. O conceito de Wyckoff, que você acabou de identificar aqui, tendo o Spring e o Retest. Vamos puxar o Wyckoff. Vê se está parecido. Vê se está parecido. Vê se está parecido. Realmente vê se está parecido. Olha para eles lado a lado. Eu vou fazer isso. Tá, olha para eles lado a lado. Então então, como eu estava falando, você identifica o nível de resistência. Você identifica um provável suporte Wyckoff, né, como ele ensina. E como eu ensinei para você, e você identifica o Spring, identifica o Retest, identifica que o Retest está em uma área de imbalance, identifica que no 1 hora a gente está tendo uma grande reversão, porque a gente acabou de criar e cuidar esse nível, então muito provavelmente tem coisa aqui, e você pega a melhor entrada possível, tá? Por isso, pessoal, que eu não quero falar, olha só, usa esse padrão aqui. Porque porque é muito mais inteligente, você vai ver muito mais resultado assustador em ter um stop loss muito pequeno e fazendo as análises como eu faço, de uma forma estilo xadrez mesmo, sabe? Estilo xadrez. E se você tivesse entrado aqui, também tá certo, pessoal. Olha só, a mesma entrada, eu poderia ter falado, faz isso aqui e entra aqui. Mas não, olha só, a mesma entrada poderia ter sido feita aqui. Tá? Aqui. Você viu uma área de imbalance por causa do movimento rápido, uma rejeição porque a gente acabou de quebrar esse nível de dinheiro. Então a sua entrada poderia ter sido aqui. Da mesma forma que você poderia ter aberto seus olhos para ver esse Wyckoff, essa esquemática de distribuição e a entrada estava aqui. E aí já se foi seu take profit. Também. Ou então, você, olha só a beleza de trade institucional. Então, você vê um nível de resistência, de suporte. O preço vai cair para lógico, para tirar o dinheiro daqui. E vai ter um retest. O retest foi aonde? Em um nível de imbalance que foi usado para empurrar o preço por esse nível de suporte. Próxima coisa, mesma coisa. Imbalance. Agora, o que seria? Você, agora, usando esse raciocínio para ver o que está acontecendo agora. A gente acabou de formar mais resistência e o mercado quer cair de uma forma geral, lógico, por causa dessa liquidação. Então, pode ser muito bem que a gente retraia, ache uma oportunidade de compra, suba até aqui em cima, tenha rejeição na vela institucional que acabou com a liquidez e continua caindo. Ou pode ser que a gente simplesmente caia mais e aí suba e quebre esse nível também, porque ele já teve a reação. Pode ser, pessoal, por isso que é bom você entrar no 1 minuto, quando o preço chegou na área de interesse, e observar, ver o que ele está fazendo. Caiu bastante, teve um reteste, entra. Seu stop loss vai ser mínimo e seu take profit vai ser enorme. Pode ser que você perca algumas vezes, mas ao estudar isso e fazer o backtesting da forma certa, os seus ganhos vão estar muito maiores
do que as suas perdas. Então agora eu espero que você tenha entendido o porquê de eu sempre te passar essas informações de order book, que através de entender o imbalance, a informação de distribuição, de acumulação, sobre o Wyckoff, sobre as piscinas de dinheiro, sobre onde as instituições estão olhando, sobre onde os varejistas estão olhando, porque isso é o que vai trazer o seu conhecimento para analisar da forma agora, por exemplo, que eu analisaria. É bater o olho e falar, eu vi isso no passado, pode ser que isso aconteça porque tem dinheiro aqui. Sempre se pergunta, pessoal, onde está o dinheiro? Onde as instituições estão em drawdown? Onde que eles estão perdendo dinheiro? Onde que eles têm uma entrada de liquidação e estão esperando para voltar para fechar os contratos iniciais de mitigação, que é onde você entra através da mitigação. Tá? Qual é a estrutura? O que está acontecendo? A gente está no mercado que cai há 4 anos? Ou a gente está no mercado que está consolidando, liquidou um nível grandíssimo de suporte, de liquidez e agora está revertendo? O que está acontecendo? Você realmente se pensa sobre isso. E você vai ver que essas coisas que eu te ensino se aplicam no lugar inteiro, de qualquer forma. Você vai ver Wyckoff com Spring, com retest. Você vai ver imbalance. Você vai ver piscinas de liquidez sendo liquidadas e você entrando na liquidez. Você vai ver tudo isso. A questão é você assistir várias vezes e treinar o seu olho para conseguir ser um sniper. Vamos achar outro exemplo aqui para a gente fazer backtesting que seja interessante. Tá? Para a gente entrar num time frame bem pequeno. Eu vou pegar o EURUSD e eu vou bater replay. Tá? E eu vou colocar aqui replay, eu vou puxar no 1 hora. E eu vou pegar um nível aqui qualquer. Pronto. Esse nível aqui nessa área. Tá? Vamos pensar o que está acontecendo. Tá? Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Vamos ver o que se passa nessa área. Por exemplo, né, a gente puxou uma área qualquer. Só para você ter uma ilustração desse mercado. Veja só. O que a gente analisa? Eu não tô olhando. Isso aqui foi em outubro de 2019. Então faz muito tempo, eu não me lembro disso. Mas olha só. A gente faz uma piscina de dinheiro. Na terceira vez que a gente está tocando nessa piscina de dinheiro, a gente tem uma liquidação. Tá? Essa seta que eu acabei de desenhar, vamos colocar ela vermelha, acabou de ser uma liquidação que acabou com essa liquidez. Então, onde? Primeiro onde? Onde estava o dinheiro? Estava aqui e agora foi capturado. Segundo onde? Onde as instituições estão perdendo dinheiro? Na vela que eles usaram para liquidar, que é essa que eu acabei de marcar de vermelho aqui, que dá para eu colocar mais bonito. Nessa aqui, eles estão perdendo dinheiro aqui. Tá? Qual é a estrutura? A estrutura de um mercado que acabou de ser liquidado e agora está revertendo. Cadê minha entrada? Olha, abre o olho para a vela que liquidou o nível de suporte. Marca ela. Desce o time frame para 30 minutos. Tá, vamos ver onde está isso, porque é bem atrás mesmo. Vou ter que puxar o gráfico bastante. Mas está aqui. Onde está essa área? Está aqui, Edu. Tá certo. E agora? Agora analisa o que aconteceu. A gente teve uma consolidação depois da manipulação. Sinal de que a gente estava criando um suporte e a gente estava acumulando para fazer uma acumulação de Wyckoff, por exemplo. Ou, mesma história. O mesmo exemplo, outra interpretação que você poderia ter tido. Olha só. Cadê o gráfico? Ué, sumiu. Aí, tá.
Tá. Outra interpretação que você poderia ter tido. Vamos puxar lá. Pelo amor de Deus. Tá. Beleza. Mesmo gráfico, outra interpretação. Olha só. Nossa senhora. Tá. Você teve essa área aqui. E agora, você criou esse nível de suporte. Esse suporte há de ser liquidado e tem uma imbalance aqui. Tem uma falta de balanço. Através de toda essa área. Poderia ter entrado aqui com o stop loss aqui. Outra entrada. Você poderia ter entrado no 3 minutos. Vamos colocar o replay. Você poderia ter entrado nos 5 minutos dessa área que está aqui. Ah, não está disponível. Tá, não está disponível porque está muito para trás. Mas de qualquer forma, o que eu quero que você entenda é que tem 1 milhão de entradas naquela entrada lá para você encontrar e para você fazer proveito. Vamos ver se no 15 minutos tem. Tá, é devagar porque o 15 minutos tem. Ah, não tem. Fica preso aqui. Então vamos voltar para 1 hora. Então é isso que eu quero que você realmente entenda. E aí você fala, ah, Edu, nossa, nessa entrada, nessa área, eu perdi a entrada. Porque eu não vi isso aqui, eu não estava tão bom na época. Tá bom, não tem problema. Através da semana vão ter várias entradas novas, por exemplo. Nível de suporte, liquidação, sai do preço, retesta e você entra aqui. Ah, Edu, mas eu também não vi essa, e agora? Tá bom, não tem problema, vamos achar uma outra para você. O preço rejeita e retesta na mesma área de antes que você queria ter entrado por causa da vela. Beleza, você não conseguiu entrar. Ah, o mercado faz esse grande push para cima e deixa um nível de imbalance. Vixe, e agora? Entra na imbalance. Tá. São infinitas. Ah, Edu, mas eu não consegui ver nada disso. Tá bom, não conseguiu? Tá bom. Vai na vela institucional e eu te garanto que vai ter um reteste. Eu nem olhei, mas vamos ver. Aqui. Aí, uma entrada pra você. Tá, vai na vela institucional. Você pode literalmente colocar um contrato na área institucional e confiar. E se você tiver certo na sua análise, a gente nem olhou pra esquerda agora e olha a entrada que você teria tomado. Vamos ver quantos pips. Foi 90 pips. Quase 100 pips. Nessa entrada, 1000 pontos. Tá? Então, é simples. Eu sei que parece não ser. É fácil, não é tão simples, mas o que você precisa entender é que você precisa reassistir isso vez após vez. Porque não é, eu não poderia, se eu pudesse, eu te falava, olha só, a fórmula secreta. Você vê isso aqui e entra aqui. Mas se o mercado fizesse isso, exatamente isso, toda vez, o varejo isso ia virar um padrão para o varejo. Porque é a única coisa que eles fazem é olhar. Então toda vez eles printam de uma forma um pouquinho diferente, mas da mesma exata forma. Olha só. Olha só. Padrão de W, liquidado, preço de uma forma grande, tá? Vamos olhar num time frame maior. Padrão de W, liquidado aqui embaixo, porque pega o stop loss de todo mundo. Eles rejeitam, voltam na entrada e você pega a entrada. Então, a mesma coisa aconteceu no 15 minutos. Se você descer mais a fundo, a gente tem o nível de suporte. Tá? Esse faz como a spring. O preço viaja, retesta e você pega a entrada. Vez após vez, pessoal. A gente pode achar quantos exemplos eu preciso. E agora vamos olhar. Tá? Porque isso é como você acha suas entradas. Agora vamos achar como o Fibonacci funciona. Tá? Vamos ver como o Fibonacci funciona. O que é o Fibonacci, primeiramente? Tá? É uma métrica que foi criada por um matemático. E essa métrica, tá? A Golden Ratio, é uma métrica que se aplica ao mundo, aos níveis do mundo. É uma sequência de números. Tá? E essa sequência de número, lógico, foi transmitida, foi colocada no trading como o Fibonacci Retracement. Isso serve para calcular a área em que um movimento vai retrair.
Então, se a gente olhar um Fibonacci daqui para cá, a premissa é que você pega o Fibonacci e marca um nível, isso é o que eles criaram, e coloca, espera chegar no nível como 618, 5, 0.7. E a razão por que eles esperam chegar nesse nível não é porque esse é um nível que o preço está em desconto. É porque esse é um nível mágico, místico, que quando o preço chega, por algum motivo, todas as pessoas têm um impulso psicológico de comprar, qualquer que seja a narrativa que eles compram. Mas não tem fundamento, porque o mercado são várias compras e vendas. Não quer dizer que chega no 0.618 que vai começar a reverter, não tem nada disso. Tá? Então, a razão por que as pessoas, porque geralmente acontece que reverte, é porque todo mundo foi acreditando que revertia, até que eventualmente os players começaram a comprar nesse nível. Então, lembra que o que eu sempre falo, observa as massas e faz o oposto. Muitas vezes quando o preço chega nesse nível de 618, ele cria uma espécie de suporte para que seja liquidado e você consiga achar a entrada. Tá? Se você reparar, não é só o nível 618, pode ser um nível 0.7, pode ser um nível 0.5, mas o que eu quero é te mostrar uma ilustração. Tá? Olha só que interessante. Por exemplo, se você vai comprar, se você vai... Tá, primeiro, a premissa do varejo é essa, né, um nível mágico. Mas eis a nossa premissa, como empresas institucionais e como a gente vê o mercado. Não por um nível mágico, nem por nada disso, mas porque realmente você precisa pensar. Se você mora numa cidade, você sabe exatamente o mês em que algum produto vai estar com 70% de desconto. Agora o produto está em preço integral, você teria que pagar o preço inteiro. Mas em algum momento do ano você sabe que ele vai entrar em 70% de desconto. Você gostaria de ter que esperar até que esse produto fique em 70% para poder comprar, ou você vai comprar agora por um preço muito mais caro? É lógico que você vai esperar a hora que o produto cai o preço, e assim que o produto que você quer comprar está em 70% de desconto, você vai comprar. É a mesma coisa no trading, pessoal. A única razão por que nós, traders institucionais, usamos Fibonacci é porque a gente gosta de analisar o range e ver, será que a gente está comprando em um nível que está barato ou em um nível que está caro? Tá? E realmente pense sobre isso. A gente pelo menos quer 50% de desconto. Então é lógico que se a gente está aqui, olhando para onde o Fibonacci está, pessoal, só esse lugar que eu marquei de vermelho. A gente não vai querer comprar aqui porque está muito caro. Se o preço tivesse caído até aqui embaixo, talvez. Mas não está em preço de desconto. E a gente não olha para o Fibonacci como uma reversão mágica. A gente olha o Fibonacci por dois motivos. Primeiro, para ver se a gente está pegando um preço barato. Segundo, para ver se a gente está entrando no 50% da vela, ou se é no 618 da vela institucional, ou realmente medir a institucional para tentar ter uma ideia de onde os contratos que os bancos colocaram acabaram ficando. Mas a gente não entra para ter um nível mágico de rejeição. Tanto que, olha só. Lembra que eu acabei de falar para você que quando chega no 618, o preço tende a criar um nível de suporte só para que ele seja liquidado e coloque mais dinheiro ainda, enquanto ele fecha os níveis da entrada institucional que eles usaram para liquidar esse povo. Vou falar mais devagar. O preço assim que chegou no 618, e é por isso que você não quer usar o Fibonacci da forma que todo mundo usa. Tá? Assim que o preço chegou no 618, as pessoas começaram a comprar no suporte. Assim que o preço começou a subir, e o preço começou a subir, até aqui, eles colocaram o stop loss na entrada, um pouco abaixo, e assim que o preço quis subir de verdade, ele saiu para bater o stop loss de todo mundo e para fechar os contratos que eles tinham abertos nessa área para liquidar esse suporte. Então é o que eu acabei de te falar. A gente usa o Fibonacci para ver se o nosso preço está em desconto. Vamos, por exemplo, ver aqui. Ó, tem duas formas formas em que a gente usaria o Fibonacci, por exemplo, nesse nível. Vamos supor que a gente quer entrar por uma venda aqui, porque essa foi a área que tinha um nível de resistência e foi manipulado por... Opa!
por esse quadrado verde, tá? Azul. Então, realmente pense sobre isso comigo. A gente coloca o Fibonacci, nós, traders institucionais, para ver se o preço que a gente vai pegar é barato. Primeira confirmação. É barato? A gente está pegando o preço em um bom desconto? Sim, a gente está mais de 50% de desconto. Interessante. Então pode ser que essa é a primeira confirmação Fibonacci. Segunda confirmação Fibonacci. Marca a área institucional. Vou marcar aqui. A gente está dentro da área institucional? Estamos. Quer dizer que muito provavelmente alguns dos contratos, a média dos contratos foi feita aqui. Tá? A média que eles usaram para comprar, porque lógico que nem eu expliquei sobre o imbalance, foi feita aqui. Tá? Então, tá dentro desse range? Estamos. Vamos puxar isso de novo. Está dentro desse range? Estamos. Qualquer lugar nesse range é válido. O lugar que a gente menos gosta é perto do zero, porque aí acaba formando um W que pode ser liquidado. Então, do 0.38 para cima pode acontecer, mas muito perto disso acaba sendo um nível de resistência, e aí é só um nível para ser liquidado. Então, idealmente seria nos 50% da área institucional, no 0.7, no 0.786. Isso é da vela institucional, da área institucional. Não tem problema nenhum que seja essa retração. Aí você pode entrar no 15 minutos e ver o price action exatamente aqui para você pegar a melhor entrada possível. Nesse caso, provavelmente teria sido essa. Não vou analisar agora, mas teria sido essa. Porque a gente criou um nível de suporte, subimos um pouquinho acima e caímos. Temos a retração, teria sido essa com stop loss aqui. Mas a questão que eu quero falar não é essa. Tá? Então, se a gente for analisar mais de perto ainda, agora que a gente desceu o time frame, nesse caso, os bancos entraram com tamanha liquidez nesse lado, que eles nem precisaram fazer um preço médio, já que eles conseguiram abrir todas as posições em uma vela só. Tá? Então a posição acabou sendo que eles conseguiram encher todos os contratos aqui por causa da quantidade de vendas que estavam sendo vendidas nesse nível de resistência. E se tem muita venda, eles podem comprar o preço em um nível só. Tá? Se tem muita venda, quer dizer que tem muito 9223, 9223, 9223, eles conseguem pegar o preço inteiro em uma área só. Tá? Então acaba sendo que eles só precisavam chegar até aqui. Mas em vários outros exemplos, por exemplo, esse aqui também, né? Esse aqui também. Eles abriram, fecharam na entrada da vela institucional. Então assim, não tem problema nenhum entrar na entrada. Não tem problema nenhum você esperar os 50% para entrar. E também não tem problema nenhum você esperar chegar dentro dessa área, que é o meu favorito. Esperar chegar dentro dessa área, abrir os 5 minutos e ver o que acontece. Ver se a gente vai ter um suporte que é liquidado, ver se a gente vai ter uma pequena wyckoff, ver se a gente vai ter uma ascensão rápida para pegar o retest. Não tem problema nenhum. O que você precisa fazer é se treinar para conseguir ver essas coisas acontecendo. Tá? Então, esse é o conceito de Fibonacci. As pessoas acreditam que Fibonacci é uma métrica mágica que nem é visto no universo. Tá? Que Fibonacci que a gente encontra no universo. Todo lugar a gente tem um Fibonacci. Olha só, Fibonacci com Trump. Todo lugar tem o Fibonacci, eles dizem. Né? Mas isso não é o caso no mercado financeiro, porque o mercado financeiro são várias pessoas apertando compra e venda. Por que o mercado esperaria chegar exatamente na posição 618 para que todo mundo comece a fazer uma decisão? E os bancos que dependem dessas decisões deixarem isso acontecer? É lógico que não vai acontecer. A gente então lembra, nós como instituições só usamos o Fibonacci como uma forma de decidir se a nossa entrada está barata. Se tiver mais que 50% de desconto, pode ser interessante entrar. Se tiver mais, quer dizer que a gente vai ter que ter um stop loss grande, a gente está pegando um preço caro, não vai ver tanto profit. Então vamos esperar ficar mais 50%. Nem olha. Aí você fala, Edu, mas olha só, entrou, o nível Fibonacci foi pro varejo, funcionou dessa vez, né? Chegou exatamente no 0,618. É lógico, quando a gente está vendo institucional.
olha onde a venda institucional foi aberta. Então a gente sabe porque chegou aqui. O varejo fala. Olha o que o varejo diriam. Qualquer outra pessoa. Principalmente se você faz esses... Nem vou falar nada. Mas você sabe muito melhor agora porque você está sendo bem instruído. Mas olha só. 0.618. A pessoa fala. Ah não, é um nível de retração. É um nível de retração e ponto. É mágico. A gente sabe que nessa área foi quando os bancos abriram os contratos para liquidar esse nível. E a gente sabe que isso foi o reteste para fechar as vendas que eles usaram. Então, pessoal, é isso que eu quero que você tire daqui hoje. Você assista isso quantas vezes você precisar. Tá? Eu gostaria de ter uma explicação assim, bem quando eu comecei, não ter que só ver mesmo, mas alguém explicando. Isso vai fazer toda a diferença. Tá? Esse tipo de entrada, esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, você precisa fazer backtesting, você precisa analisar exatamente o que se passa, você precisa tentar abrir o olho para ver como isso acontece. E não fica focado em tentar ver um setup perfeito que eu explico sempre, né, que é esse aqui, tá? Não fica tentando achar a perfeita piscina de liquidez, porque a liquidez está em todo lugar, tá? E a única coisa que você precisa focar é onde está o dinheiro, onde que os smart monies entraram, onde que vai ter o reteste. Ponto. O resto você entra num time frame menor, você entra na abertura da venda institucional, você entra nos 50% da venda institucional, mas você identificando onde foi a manipulação, tá, olha só que exemplo bacana. Você descobrindo onde foi a manipulação, você consegue entrar, tá? E ponto. E ponto, pessoal. Então a única coisa que você precisa realmente fazer, tá? É essa. E ao fazer isso, o objetivo é que você não tenha uma visão padronizada, mas uma visão cognitiva do mercado. E isso é quando você sabe que você está no rumo à consistência. Depois que você tem a visão cognitiva, por exemplo, que você tem a visão que eu tenho agora do mercado, a única coisa que vai ser o desafio vai ser o módulo 3, que é o gerenciamento das emoções e a crença na nossa capacidade. Já que a gente não está vendo um padrão, a gente tem que acreditar que a gente é com o mercado. E fazer isso é difícil para a gente conseguir confiar nos stops pequenos. A gente sempre vai se sabotar, esperar take profit mais cedo, principalmente com stop pequeno. Quando o lote é grande, você vê muito dinheiro na conta, você vai querer dar TP. Então, o módulo 3 é só feito para isso. Mas se você tá em você a responsabilidade agora de estudar o quanto você puder. Abre o seu gráfico e manda no grupo, na plataforma que você quiser, me manda para mim. As análises que você fez institucionais, os retestes, como você tem entrado num minuto, as wyckoffs, as imbalances que você viu, a estrutura do mercado soberano, tudo isso há de ser analisado vez por vez para que você consiga calibrar a sua mira no sniper. Nosso objetivo aqui é só esse, é fazer com que você tenha a mais calibrada mira sniper que tem. Tá? É isso. Então, pessoal, realmente assiste quantas vezes você precisar. Eu vou estar aqui para qualquer dúvida. Tamo junto e a gente se encontra na próxima.